Olá, meu nome é Luciana e eu estou cursando a segunda licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Uniter. E com o projeto de extensão, eu tenho que apresentar 12 aulas, demonstrando oficinas a serem trabalhadas com crianças que estão na fase do ensino infantil. As oficinas oferecerão atividades lúdicas, estimulando o senso crítico da criança e promovendo a descoberta de seus dons e valores. Os encontros acontecerão em 12 aulas e os participantes poderão interagir em casa com suas crianças. As atividades propostas envolvem livros, filmes, brinquedos e jogos educativos. Outro foco das oficinas é trabalhar a coordenação motora, habilidades visuais e auditivo, o raciocínio lógico, a criatividade e a inteligência. Propõe-se atividades para crianças de 4 a 6 anos de idade, com o intuito de familiarizar os alunos no ambiente social, cultural e educativo, visando melhorias na aprendizagem e qualidade de vida. Promovendo ainda o desenvolvimento de competências e habilidades na aprendizagem de atitudes, de valores, de normas, oferecendo práticas educativas diferenciadas que contribuam para a formação social dos alunos e possibilitando o conhecimento e o exercício de atividades saudáveis, proporcionando maior qualidade de vida. Acreditamos que, como educador, há o respeito pela infância dessas crianças. Infância caracterizada pela criação, imaginação, fantasia, brincadeiras, características específicas dessa fase que contribuem para a compreensão de mundo e a apropriação de conhecimentos específicos e científicos pela criança. As crianças têm modos próprios de conceder e interagir com o mundo. Cabe aos educadores auxiliarem a criação de um ambiente escolar onde a infância pode ser vivida em toda a sua plenitude, um espaço e tempo de encontro entre os seus propósitos, entre os seus próprios espaços e tempos de ser dentro e fora da escola. Na verdade, um dos grandes desafios hoje é pensar sobre a infância vivida em sua plenitude. Desde o modo, o reflexo desse olhar pode ser fator primordial para o desenvolvimento da criança, inserida nesse espaço lúdico, possibilitado pelo envolvimento deste projeto junto aos envolvidos. Nosso entendimento, as brincadeiras fazem parte dessa vivência, mesmo que parte da sociedade contribua um baixo status social ao brincar, vendo-as muitas vezes como perca de tempo. Precisamos, enquanto educadores, pesquisadores, defender o uso dessa prática na instituição escolar e também fora dela. E mais do que isso, é preciso aprofundar o estudo sobre essa temática, pois se acreditarmos que a ludicidade é desnecessária, certamente essa concepção trará implicações sobre a constituição da infância contemporânea. Diante dessas reflexões, uma questão ainda persiste. Será que estamos conseguindo olhar para nossas crianças como crianças? Existe de fato esse esforço de nossa parte? Freudman apresenta um posicionamento preocupante a esse respeito. Isto é, a nossa sociedade está abafando a alma, o ser das crianças, está tirando-lhes oportunidades de serem elas mesmas, considerando que é inconcebível que nossa sociedade, nossa cultura, esqueça que precisa de crianças, mas está a caminho de esquecer que as crianças precisam de infância. Aqueles que insistem em lembrar prestam um nobre serviço. Enquanto educadores e pesquisadores, nós colocamos em oposição a uma tendência que abafa a infância. Desejamos fazer parte do grupo que insiste em lembrar que criança é criança e precisa desfrutar plenamente de sua infância, usufruindo todas as contribuições que um ambiente, um universo lúdico possa proporcionar. Com o intermédio das oficinas com pais e educadores, conseguimos vislumbrar mudanças no comportamento adulto com relação à criança.
É importante ressaltar que acreditamos que oferecer esse espaço ao brincar é uma forma de possibilitar a interação, valorizando a cultura lúdica, bem como o desenvolvimento integral e aprendizagem, por meio das oportunidades e descobertas que o brinquedo proporciona. Por meio do trabalho realizado com os educadores, é possível redimensionar as dimensões que envolvem a prática docente. Os educadores conseguem, por intermédio das oficinas, perceber o quanto é importante valorizar o simples momento de interação que acontece entre criança, adulto e as práticas cotidianas na instituição educativa. Refletem mudanças no próprio pensar do professor e no relacionamento desses pais das crianças. Na nossa primeira oficina, propõe a brincadeira com massinha de modelar, onde as próprias crianças produzirão seu brinquedo. Atividades com massinha é bem completa, envolvendo toda a coordenação fina da criança. Estimula sua criatividade, oferece a musculatura dos dedos e das mãos. O processo de alfabetização começa muito antes do conhecimento das letras e palavras. Ele começa nas atividades que envolvem movimentos de mão e dedos. E para isso, a massinha de modelar é um recurso simples e muito importante. O manuseio da massinha de modelar desenvolve a coordenação motora fina, a criatividade, a concentração, apresenta e faz as crianças descobrirem novas formas, cores, texturas, sensações e movimentos, além de promover a socialização entre elas. É uma atividade que grande maioria das crianças gosta. Imagina se for preparadas por elas mesmas. Então, o objetivo, compartilhado. Qual vai ser o objetivo? Explorar alguns elementos, como textura, cor, formas e mistura de ingredientes. Tem como objetivo expandir e ampliar o conhecimento por meio da imaginação, produção e personalização da massinha. Requer estímulo de um profissional para evitar a dispersão durante o projeto e assim vivenciarem a oficina de forma eficaz. O projeto. Qual vai ser o projeto? Utilizando alguns ingredientes de culinária, as crianças preparam sua massinha caseira. Nessa oficina, elas aprendem a separar os materiais da receita, misturar os produtos até alcançar o ponto da massinha. Ao final, fazem a coloração com guache ou corante alimentício. A oficina tem como objetivo estimular a coordenação motora fina, a criatividade, a concentração e alguns princípios da matemática, devido ao contato com as medidas da receita. Algumas sugestões de atividade. As crianças podem explorar a massinha de forma livre, podendo também enriquecer as atividades com palitos de picolé, forminhas, tesouras sem ponta e até mesmo potinhos, panelinhas, forminhas de brigadeiro, entre outras peças e brinquedos. Só fique atento à idade da criança e objetos oferecidos para que esteja de acordo com a sua faixa etária e que ela sim possa e consiga manusear. Então vamos à receita. Precisamos de 2 copos de farinha de trigo, meio copo de sal, 1 copo de água, 1 colher de óleo e corantes alimentícios. Primeiro, nós vamos colocar a farinha de trigo, depois nós vamos colocar o sal, 1 colher de óleo, agora nós vamos colocar a água, agora nós vamos misturar. Mistura bem.
Olha, eu precisei de colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, tá? Porque estava muito mole. Então, eu coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo. Ó, começando a dar ponto de massinha. Ó, tá o ponto, né, da massa, viu, ó, massinha, não gruda na mão. Bom, agora nós vamos dividir agora em bolinhas para colocar o corante. Eu aqui tenho rosa, né, eu tenho aqui turquesa e tenho o amarelo, bom? Então, a criança pode fazer com a cor que ela quiser, tá? Se ela quiser fazer, né, cores diferentes e depois misturar, né, para ver que cor que vai dar, é interessante também. Ó, as 3 bolinhas. Agora, vou colocar o corante. Vamos começar com o rosa. A quantidade depende da cor que você quer, tá? Se é um rosa, né, bem mais escuro, se é um rosa mais clarinho, depende da cor que você quer. Ó, eu vou ter que colocar mais. Ó, tá vendo? Ficou o rosa, né? O rosa mais clarinho. Se quiser mais forte, é só colocar mais, tá bom? Então, vou deixar aqui agora. Agora, nós vamos pegar outra bolinha. Vamos fazer agora com a turquesa. Vai misturando, né, até a massinha pegar a cor. Ó, vou colocar mais um pouquinho. Vendo? Bonito que ficou. Vendo? Essa segunda massinha. Eu vou deixar de lado e fazer a outra com o amarelo. Vou misturar agora. Como tá ficando bonito, ó. Vou colocar mais um pouquinho. As bolinhas.
poder misturando a cor. Olha, tá? Massinha pronta, essas 3 massinhas estão prontas, né? E como ela, né, é feita com sal, para você conservar ela, você guarda ela num potinho, tá? Fechadinho com tampa, ou você coloca um plástico nela. Aí ela dura até 15 dias, né? E com isso a criança pode fazer letrinhas do alfabeto, né? Crianças podem mexer com fazendo bichinhos, tá? Ela pode usar o palitinho de picolé para poder brincar. Então, nós temos várias brincadeiras para poder explorar com a massinha caseira que nós fizemos. Perguntas frequentes. Minha massinha ficou grudenta, o que eu faço? Para a massinha não ficar grudenta, você deve adicionar a farinha aos poucos. Caso continuar grudando na mão, adicione mais farinha. A massinha ficou mole, o que eu faço? Evite colocar toda a água de uma vez. A água deve ser colocada aos poucos. Em algum momento é necessário colocar a massinha na geladeira? Não. Como dar cor à massinha de modelar? Recomendamos utilizar corante alimentício para dar cor à massinha de modelar. Isso é seguro para a criança. Posso usar maquiagem para dar cor à massinha? Como a massinha entrará em contato com a pele da criança, não é recomendado. Posso usar tinta para dar cor à massinha? Como a massinha entrará em contato com a pele da criança, também não recomendamos. Como guardar a massinha? Em um saco bem fechado ou em potinhos com tampa. Nessa primeira atividade, nós vamos utilizar a massinha e o dinossauro, pequenininho de brinquedo. É interessante que as crianças consigam perceber como fica plasmado todos os detalhes do corpo do dinossauro na massinha. E os maiores já têm uma noção maior de como que é a função de um paleontólogo. Pode explorar a criatividade e, com cuidado, abre um leque de descobertas, trabalhando com materiais diversificados que facilita a compreensão dos alunos para a aula de ciências. Já para essa atividade, nós vamos separar diferentes objetos para que a criança possa usar como carimbo na massinha. Olha que maneira divertida de explorar texturas. Então, a gente estica a massinha, assim, na mesa, e pega diferentes materiais, como essa folha, Lego, colares, até mesmo um garfo, melhor usar de plástico. E palitinhos. É praticamente uma obra de arte que a criança vai explorar. Agora, para essa atividade, as crianças vão brincar de construir objetos, esculturas ou formas geométricas. É interessante que a criança coloque a massinha nos vértices do palito, ou seja, nas extremidades, e vai juntando com os outros palitos também. É bom deixar a criança livre para poder explorar e criar o que ela achar melhor, a escultura que ela desejar. Porém, se ela já estiver maiorzinha ou se você estiver trabalhando formas geométricas em sala de aula, é interessante trazer isso para elas também. O propósito da aula pode ser transformar isso em material concreto. Agora, para essa atividade, nós vamos
ensinar as cores secundárias. As crianças já estão acostumadas a misturarem as cores com tinta ou canetinha para transformar em outra cor. Nesse caso, nós vamos utilizar a massinha, misturando a massinha amarela com a massinha azul. Mistura, 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 ficou verde.